Pessoal, sempre me perguntam isso. Tem duas regras que eu quero que vocês entendam. Você pode fazer o que você quiser, but you should only mas você só deve fazer sabendo duas coisas. Primeiro, você precisa nomear o que você está fazendo. Escutem com atenção. Você precisa nomear o que você está fazendo. Põe um nome a isso. Por exemplo, qual o nome disso? Qual o nome daquilo? RBI, entende? Qual que é o nome disso? RBI. Ou seja, você precisa nomear algo. Nomeia. Porque se você não pode pôr um nome nisso, você está adivinhando. Você está fazendo algo por seus sentimentos, seus pensamentos. Eu acho que isso vai cair. Não, isso não é nomear algo. Provavelmente estamos próximos de um fundo aqui. Isso não é nomear algo. Então, se você pode nomear, você já tem o primeiro critério. O segundo critério precisa ser um risco pequeno. Um risco aceitável. O que eu quero dizer com risco aceitável? Se você perder, não é grande negócio. Não vai te machucar. Não vai fazer você chamar o seu psicólogo no telefone, entende? Precisa ser um loss aceitável. Então, se você pode fazer essas duas coisas, você pode tentar. E sabe por que você deveria tentar? Porque não importa qual é o resultado desse trade. Você está construindo experiência. Entende? E isso é mais importante do que o resultado do trade, especialmente no simulador. A experiência é muito mais valiosa do que esse trade é rentável ou não. Porque no final do dia, quem ganhou a experiência correta e a quantidade correta vai ser o grande vencedor. Tudo se trata de experiência. E você ganha experiência. Você precisa de trades ganhadores, trades perdedores, você precisa de tudo. Precisa das sequências perdedoras, das sequências ganhadoras, você precisa de tudo. Entende? Você precisa chegar a um ponto de quebra múltiplas vezes, tudo isso é necessário. Você precisa ir além do que qualquer coisa que o mercado possa te entregar. Então, vai estar atrás de você, não na frente. É disso que se trata a experiência. A experiência é alguém, uma pessoa experiente, é alguém que pôs tudo que possivelmente pode acontecer, que está atrás dela. Então, já não tem perguntas, já não tem símbolos de perguntas sobre. No trading, você não somente tem que pôr a experiência atrás de você, mas você tem que pôr ela múltiplas vezes. Então você se torna tão íntimo com o que é possível acontecer que nada mais causa medo. Porque você já viu isso muitas vezes. O medo é sempre o medo do que você não experimentou ainda. O medo, ele é baseado numa falsidade. O medo se torna a imagem do que quando você começa a fazer a imagem do que poderia ter acontecido. Mas quando você experimentou muitas vezes o que poderia ter acontecido, o medo talvez não vai estar no zero, mas tem menos medo. Você tem medo o que você nunca experimentou, mais do que com o que você já experimentou. Isn't that right? Não é assim? Yes. So when you experience it, Então, quando você experimenta isso, você para de ficar com medo. so
É por isso que eu sempre digo, se tiver dúvida, entra e faz o trade, exceto com esse detalhe. Você precisa poder nomear ele e precisa ser um risco aceitável. Estou cansado de traders que entram em trades sem saber o risco. E aí eles percebem, ai meu Deus, eu vou perder tão grande se eu pôr meu stop onde ele tem que estar. Não, mas você entrou no trade sem saber aonde você ia sair primeiro? O que você está fazendo aí? Isso é trading aula 1, primeiro dia. Conhecer o seu loss antes de entrar no trade. Não, esse não é o primeiro dia. Essa é a primeira hora do primeiro dia de aprender como operar, como fazer trading. Então, se você pode nomear a sua operação e você já determinou quanto você vai perder e se isso for aceitável, então a única coisa que pode acontecer a partir desse ponto é melhorar o que você já aceitou. Por exemplo, se você aceitou um loss de $70, a única coisa agora é que você pode melhorar esse loss de $70, porque você já aceitou esse loss. Faz sentido? Vocês entendem quando eu estou explicando? This speaks to how trading should be done. Isso fala como o trading deveria ser feito ao contrário. O novato, ele olha para o lucro primeiro. Ele olha para o potencial de lucro primeiro e ignora as pedras que estão abaixo dele. They look at the stars only. Eles olham para as estrelas somente, mas um pró, eles olham para as pedras primeiro. Eles olham, se eu cair, aonde eu vou cair? Ali eu não vou cair, porque lá definitivamente é profundo. Vou cair aqui nessas pedras aqui, ou eu vou cair aqui na areia, na direita. Sim. Se eu cair aí é aceitável, eu vou estar tudo bem. I'm okay landing here. E aí quando você diz, tô tudo bem cair aí, agora eu vejo qual que é o meu potencial. Meu potencial vale para cair aí na areia? Sim, acho que vale. Eu posso lidar com isso. Então, essa é a abordagem profissional. The professional accepts. O profissional aceita o loss primeiro. Deixa eu repetir isso mais 2 vezes. O profissional aceita o loss primeiro. Então, os profissionais aceitam o loss primeiro. Ou seja, na mente do profissional, o loss já aconteceu. E aí a única coisa que o trader pode fazer é ver se pode melhorar o que ele já aceitou. Mas se o que eu aceitei acontece, já é quase um não evento, porque eu já aceitei isso. This already happened. Isso já aconteceu. This É assim como eu parei de ter medo no trading. Eu me trouxe a um ponto de aceitar o loss. Mas, na verdade, me desafiava. Eu posso melhorar o que eu já aceitei? Esse loss, ao invés de ser $70, pode ser de 40? Pode ser break-even? Pode ser um gain marginal? Pode ser uma baleia? Então, o profissional, ele trabalha ao contrário. Enquanto que o novato, ele trabalha da esperança do lucro. Então, sempre a esperança está errada. Sempre estão desapontados. Sempre estão deprimidos.
porque eles aceitaram o gain primeiro. E quando o gain não acontece, eles estão deprimidos. Enquanto que o profissional já aceitou o loss primeiro. E se o loss acontece, já está aceito. Vocês veem a diferença disso? Não é um jogo mental. Na verdade, é a maneira mais saudável de abordar isso. He said, we said that. This hurt. Tudo isso, se vocês assistirem às entrevistas de grandes traders, todas as vezes, todos eles irão te dizer que o gain, que o ganho, o segredo é gerenciar o loss. Every single one. Cada um deles. Tem poucas coisas no mundo que na vida que é 100%, mas isso é. 100% dos traders profissionais vão te dizer isso. O foco sempre está no lado do risco, do loss. E se você falar com qualquer novato que não sabe o que está fazendo, estão focados no lado ganhador. Então pensa, onde você quer estar? Qual você quer ser? O que está focado em ganhar? Do lado ganhador? Não. Você tem que quer ser o que está focado no lado perdedor. Se você entrar numa operação que você pode identificar e você tiver um loss razoável, aceitado, você pode ir, pode fazer. O que é o pior que pode acontecer? O que você já aceitou. Então não há medo, não deveria ter medo. Entende? Awesome, man. Appreciate that. I'm not sure if this is what Mark Douglas says, but Não sei se foi o Mark Douglas que disse. Eu tenho um grande respeito a ele e se ele disse isso é muito bom. Que descanse em paz. this is what this takes. Isso tira o ego do trading também. O ego é a voz na sua cabeça que nunca cala. Te mantém num estado constante de medo, porque a natureza do ego é o medo por si só. Então ele vive constantemente no medo de que você vai descobrir que o ego não é você, que a voz na sua cabeça não é você. Então você vai continuar vítima do egoísmo. Sempre que você perdeu a sua identidade, se você olhar a definição da palavra ego, você verá que a definição dirá é uma representação falsa de si mesmo. Então, quando você começa a acreditar que a voz que você escuta na sua cabeça é você, você está perdido. O ego clamou a você como sua própria identidade. E você deu a ele seu poder do pensamento. Thinking will constantly. E pensamento vai te manter constantemente num estado de dúvida e medo. O ego, ele é uma entidade viva que ele quer sobreviver, como qualquer outra entidade viva. E ele sabe que ele precisa te manter na escuridão de quem você é. Você não é a voz, você não é o que você pensa, você não é os seus pensamentos. E ele constantemente tenta tirar a sua atenção dessa realidade, porque o momento que você entende, espera um momento, eu não sou meus pensamentos. Quando você começa a questionar os seus pensamentos, você não está questionando a si mesmo, você está questionando o ego. E o momento que você começa a questionar o ego, ele instantaneamente começa a perder o seu poder. Você redescobre a si mesmo. Eu explicava isso mais cedo. Isso aqui é um plano de o propósito do plano de trading
O propósito do plano de trading é substituir o seu pensamento, que de outra forma dizer é substituir o seu ego. O ego batalha e vai à guerra contra o seu plano de trade. Você acha que você que foi contra o plano de trade, porque você está confuso, você está perdido. Então você pensa, por que eu não posso seguir meu plano? Não, de certa forma não é você. É o ego que não quer ser substituído pelo plano. E ele irá lutar para ficar vivo, porque o plano mata o ego. O plano tira a necessidade de pensar. Então vamos ver esse trade. Vamos ver esse trade aqui. Alguns de vocês me digam. Ok? Any thinking required yet? Precisaram pensar algo? Não, só observação. Observar não é pensar. A synonym observation. Você sabe qual é o sinônimo de observação? Inteligência. São sinônimos. When you are Quando você observa, você está imitando a inteligência. No momento que você para de observar, você parou a inteligência. Por isso que muitas pessoas ainda ficam presas numa visão que elas não conseguem observar outra visão. Elas pararam a sua inteligência. E hoje em dia, no mundo, em alguns ciclos, é muito predominante isso. Todo mundo parou de ser inteligente. E ficam tão profundos num ponto de vista que eles cortam o processo da observação, de observar outras coisas. Então, nós estamos observando, nós estamos pensando. Pensar pode ser confundido com a observação, mas é diferente. Pensar é duvidar. Pensar é um elemento do medo. A observação não tem medo. Ela está aberta, ela é livre. Eu observo o estado comprimido. Eu observo a minha primeira barra formando, com poder saindo da 200. No final dessa barra, eu sei que está tudo bem comprar ela. Observação. Eu sei, eu não preciso pensar aonde está o stop. Eu sei onde está o meu stop, embaixo da barra. Embaixo da Fairforce, desculpa. Porque ela é comprimida. Stop de perda máxima, $70, ou onde for que seja. Eu sei que minhas regras, no meu plano diz o que vamos fazer depois. O que nós vamos fazer depois? Não é uma escolha, está num pedaço de papel. That's right. To add, it's a mandatory add. Exato, uma adição obrigatória na primeira RBI. Isso não é nenhum pensamento. Não tem análise que precisa ser feita. Porque a análise é uma maneira de pensar. Se você está analisando, você está pensando. O que significa que você não sabe. Mas nós sabemos, está aqui na sua frente, no pedaço de papel. Comprar a primeira RBI. Ok? Comprar a primeira RBI. Eu não tive um pensamento ainda. Eu observei, mas eu não tive um pensamento. What do you have the right to do? O que você tem o direito de fazer aqui? And profitate. You don't have to, but you can. Você pode realizar um lucro. Não precisa, mas você pode. I haven't thought yet. I've only observed. Então, eu não pensei ainda, só observei. E aí aqui você tem uma escolha. Vamos falar sobre ela. Esse é o primeiro ponto onde você tem realmente uma escolha no seu trade.
Você não tinha escolha comprar isso. Isso está na sua lista de coisas para comprar, sem duvidar. Surgimentos das comprimidas, surgimento das vendas, sem pensar, sem nada, sem duvidar. Então isso já está escrito, isso não é uma escolha. Adição obrigatória na primeira RBI, não é uma escolha. E agora que você está rico, você tem escolhas de quanto realizar esse lucro, decidir se vai realizar o lucro. Então aqui você ganhou o seu primeiro direito de escolher. Eu sempre digo isso, as pessoas ricas nessa vida têm mais escolhas. Mais escolhas do que as pessoas que não são ricas. Choices. They only have obligations. As pessoas que não são ricas, elas só têm obrigações, elas não têm escolhas. Mas você ganhou a liberdade de escolher. E quem tem a habilidade de escolher não é um escravo. Quem tem a habilidade de escolher é livre. Um escravo não tem a habilidade de escolher. Não de quando ele tem que trabalhar, de quanto tempo ele vai trabalhar, não tem nada disso. Então é neste ponto que você ganhou o direito da escolha, da liberdade. Você também ganhou o direito de ajustar o seu stop ao break-even. Esse é o próximo passo. Vamos fazer ele. Oi? Não se confunda. Você não tem escolha para mover o seu stop. Não. Você ganhou o direito para passar a break-even. Você não precisa. Mas você ganhou o direito. Então, bom, esse é o próximo passo. Ok? In this E todo esse processo já não deveria ter nenhum pensamento. Deve ser olhar um pedaço de papel para se certificar o que deveria ser feito nesse cenário. E eu falava disso essa manhã também. Tem muitas pessoas que acreditam que você precisa saber o futuro para ser bom no trading. E isso não é necessário. Às vezes, você tem mais probabilidade de saber isso, mas não é necessário para saber sempre o que irá acontecer. Só é necessário saber o que está acontecendo. understand? So this Então, isso está acontecendo. Essa RBI está acontecendo. Eu não precisei antecipar o acontecimento da RBI. Isso está acontecendo, isso são 3 pushes. Eu não precisei saber se ia acontecer 3 pushes. Eu só precisava saber quando eu tiver, saber quando eu estava tendo. Isso é uma tendência de poder. Eu não precisava saber antecipadamente se a Oracle ia fazer uma tendência de poder. Eu só precisava identificar quando ela acontecesse. Então, nós nos perdemos nessa noção de achar que nós devemos saber algo. O que você tem que saber antes aqui? Nada. Nós só dizemos, ok, surgimento da 200. Eu não preciso descobrir se isso vai acontecer ou não. Bom, está na minha cara. Não preciso ver a primeira RBI, se o próximo que vai acontecer é uma RBI ou não. Não. Então, todos esses passos estão no pedaço de papel, que não requer pensamento, só olhar. A RBI, a primeira. Se você está na dúvida, veja o seu pedaço de papel. Sim, você tem que comprar a primeira RBI. Ok? 3 pushes.
me deu o direito a realizar um lucro. Tenho 3 regras de lucros, 3 puxos é uma delas. Tendência de poder. Ah, sim, eu subi bastante, devo realizar lucros? Não, eu estou na tendência de poder. Então, eu vou na minha sessão de tendência de poder e vejo, não tenho que realizar lucros, vou pegar o trem das 8. Entende? E é isso. Is the way you E é assim que você tem que tentar o seu melhor para fazer cada trade, abordar cada trade. Assim, eu vou fazer esse trade sem pensar. Vou seguir esse pedaço de papel e vou fazer esse trade, seguir esse trade. Vou observar o que está acontecendo agora, não antecipando. E o que acontecer agora, eu sei nesse pedaço de papel que eu tenho a minha resposta.